abrir o som de todo mundo aqui. Vocês podem abrir o som aí, que o som está aberto, pessoal. Boa noite, Nelson. Boa noite, Antunes. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Fazer um pouquinho diferente, abrir antes a sala, né? Para falar algumas coisinhas que vão ser diferentes, tá, Nelson? Aí daqui a pouquinho eu passo aí a palavra. Ok. Boa noite, nosso palestrante. Como é que tá, Capitão Neto? Aí. Pronto, ativei seu áudio. Boa noite, pessoal. Tudo bom aí? O presidente aí, Edberto, boa noite. Nelson Ferreira também. Já boa noite. Outras voltas. Fernando Hort, lá de Monte Negro, Rio Grande do Sul. Tudo gente conhecida. Beleza aí? Uma boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos. Boa noite. Pessoal, eu abri um pouquinho antes, a gente sempre está abrindo 7h10, abri 7h05, até para a gente ganhar tempo, né? E a gente começar também a ter mais regularidade no horário, né? E hoje a gente vai ser um pouquinho mais rígido com isso, para a gente não terminar tão tarde, tá? Então, como é que vai funcionar hoje a dinâmica da palestra, tá? Nós vamos ter a fala do nosso palestrante, do Neto, falando sobre curvas, de agora até 8 horas. E 8 horas a gente vai abrir para as perguntas. Então, a gente não vai abrir para pergunta durante a palestra, para a gente não alongar tanto como tem sido. Foi ótimo, as duas últimas foram ótimas palestras, eu sei que todo mundo gostou, mas a gente terminou mais de 9 horas. Então, hoje a gente vai tentar ser mais pontual, tá? Então, quando passar o final da fala dele, vai ser aberto para pergunta. Se alguém achar que vai esquecer a pergunta e não quiser perder o fio da meada, pode me mandar aqui no chat. Eu não vou fazer lá no final a pergunta. Eu lembro a pessoa, fulano, você tinha pergunta tal para fazer? Pode mandar no chat aqui embaixo, tá? São exatamente 7h08 agora. Vou passar a palavra para o Nelson e a gente já começa. A hora que a gente começar, pessoal, eu vou fechar os microfones, tá? Depois que o Nelson passar a palavra, Neto, eu vou te pedir um segundinho para eu fechar os microfones e abrir o seu, tá? Que daí a gente fica com todo mundo fechado, aí eu consigo ter mais esse controle. Pessoal, boa noite, bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês. Edberto, estou vendo bem na minha frente aqui. Nelson, pessoal da diretoria do Lama Anápolis, pessoal do Lama Goiânia, do Lama Sul-Americano, obrigado por isso, e é aqui que a gente viu semana passada, Lama é união, Lama é todo mundo junto, e foi bacana agora esse final de semana, né, Nelson, esse passeio, a gente junto lá com o Isra, com o Shark, foi muito bonito, pessoal, foi muito bacana, quase 50 motos. Nelson, tá contigo aí, meu irmão. Okay. Boa noite a todos, irmãos e visitantes que estão participando conosco dessas palestras toda terça-feira em treinamento, né? E agora vamos passar a palavra para o nosso irmão, o capitão Neto, viu? Para dar prosseguimento ao treinamento de hoje. Boa noite, Neto. Boa noite. Só fechar aqui. Eu já vou fechar, Neto, e aí vou abrir o seu. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Nos dando, Neto, por exemplo, agora que seu som está aberto. Desculpa, então, tá? Já tinha conversado. Tem que treinar. Então, meu boa noite ao Nelson, boa noite ao Edberto, desculpe, que é o presidente nacional. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, que me dão a honra aí da presença. Vejo aqui muitos conhecidos meus aqui do Rio Grande do Sul, alguns de São Paulo, no meu caso do Garcia, que está ali atento, nos ouvindo ali. Tem mais gente aí que eu também já estou meio familiarizado de tanto ver na tela, como é o caso do Renato Marques aqui, também presente ali. E várias outras pessoas que, apesar da gente não ter um contato direto, não ter se visto ainda, mas só o fato de ser motociclista já mostra que a gente boa, tudo gente que merece aí o nosso melhor esforço, o nosso melhor trabalho para fazer uma boa live como nós pretendemos fazer na noite de hoje. É isso aí, velho. Se tu me deres permissão, então eu já vou tocando aí.
Podemos iniciar? Já está contigo, Neto. Pode seguir o baile. Vamos aqui dividir a tela aqui para mostrar. Opa, tu não me habilitou aí. Não estou habilitado a dividir tela. Feito, beleza? Aí, vamos abrir. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, inicialmente, o nosso papo vai começar com o nosso negócio hoje é curva, né? Vamos falar muito sobre curvas. E antes de nós começarmos a falar em curvas, eu quero, inicialmente, aqui rever alguns detalhes daquilo que a gente falou lá na live sobre frenagem, né? É impossível que nós venhamos a falar em curva sem que nós não tenhamos lembrança do nosso primeiro básico cuidado que nós tivemos lá na frenagem, que era o estado de conservação e a calibragem perfeita do nosso pneu. Então, pneu é tudo numa curva. Na entrada da curva, saída da curva, por causa da questão da aderência, né? Por causa da questão do perfil do pneu, na hora que tu deita a motocicleta para fazer curva e ele tem que se amoldar a pista, né? E se ele não está com a calibragem perfeita, ele torce. Ele torce e tu perde a estabilidade. E o pneu derrapa, e o pneu corre em cima do aro, né, tia? E acaba nos colocando no chão. Não sei se vocês foram proprietários de motocicleta off-road. A motocicleta off-road tem um parafuso que prende o pneu no aro, né, tia? Para manter o pneu grudado na hora das arrancadas, das frenagens na terra. Quando ela embica e vai contra um obstáculo, como o pneu está preso, ele roda. Senão, corre o risco de o aro rodar e o pneu ficar. Nas nossas motocicletas de passeio, isso não acontece, né? Até porque elas não são feitas para esse tipo de agressão. Mas nós temos que estar com o pneu dentro da calibragem ditada pelo fabricante lá. Para cada tipo de pneu, existe uma calibragem. Para cada tipo de motocicleta, existe um pneu adequado, né? Então, tudo é consequência um do outro. Quando o fabricante vai escolher o pneu para voltar naquela moto, ele observa tudo que é feito em pista de corrida, desempenho, né? O que ele botou na motocicleta? Botou um motor potentíssimo, com uma baita de uma arrancada, um motor que sofre um pneu que sofre frenagens violentas. Ele tem que escolher um pneu que se adapte a essas exigências, né, tia? E para que o pneu funcione como funciona na pista, eu tenho que observar a minha calibragem. Quando a gente vê uma corrida de Fórmula 1 da bike, né, que é a Fórmula 500, os caras estão dentro do box lá e estão com as rodas da moto enroladinhas num aquecedor. Fórmula 1 é a mesma coisa. Tá o pneu enroladinho num aquecedor, para não deixar o pneu entrar na pista frio, porque ele vai se deteriorar, vai arrancar, vai cair pedaço, né? Ele tá frio, não vai reagir como reage um pneu quente. O pneu quente trabalha muito mais, se molda muito mais, tem muito mais tração, muito mais aderência. Então, em primeiro lugar, eu falo novamente, o estado de conservação. O pneu tem que estar em condições, o pneu não pode estar no limite, não pode estar aparecendo lá o TWI, ele tem que estar bonitinho. Se ele estiver bonitinho, beleza, bem calibrado, vamos para a rua, vamos fazer festa, vamos brincar, e nós vamos estar tranquilos. E outra coisa é regulagem de suspensão. Muita gente não sabe para que serve aquela borboleta, ou aquele parafuso lateral na moto, ou várias outras formas de regular a suspensão nas posições duras, macia, e lá o mais macio de todos. Então, nós temos que ter um meio termo na suspensão, sempre tem. Quer andar na cidade, passear com a esposa, com a namorada, dar uma voltinha legal dentro da cidade, suspensão, meio termo está legal, né? Por causa da buraqueira, a diferença do próprio calçamento. Mas se eu vou para a pista, se eu quero desenvolver velocidade, se eu vou exigir da minha moto um comportamento na hora que eu... Tem que estar duro. Suspensão que não for dura na hora da curva, ela sofre. Ela trabalha muito, né? Ela sofre muito com a irregularidade
e quem vai perder tração, quem vai perder equilíbrio, quem vai perder a possibilidade de aderência é o meu pneu, que reflete na motocicleta, que reflete no desempenho. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. Sem que eu tenha um pneu em bom estado de conservação, numa boa calibragem, ou na calibragem perfeita, né? E a suspensão bem regulada, a minha curva fica prejudicada. Um detalhe importantíssimo é que eu aprendi lá em Guaporé, é que durante a chuva convém tirar 3 libras, só 3. 1, 2, 3. 3 libras do pneu e é para ele sentar melhor, se moldar melhor no solo, ter maior área de contato com o solo. Isso só vai acontecer, logicamente, se ele tiver bem de ranhura, né? Porque ele vai botar aquela aguinha para fora, que eu falei para vocês lá na primeira live, que um pneu 0 km com 7 milímetros de sulco a 90 km por hora, ele bota para fora 5 litros d'água por segundo. Então, se o meu pneu não está nessas condições maravilhosas e eu murchar o pneu, eu vou ter uma maior área de contato com o solo e, consequentemente, uma maior ação da água entre o meu pneu e o solo. Então, para que eu tenha um bom rendimento, eu tenho que ter um bom pneu. Tá? Então, antes do meu pneu chegar lá nos 3 milímetros de sulco, 3 milímetros é a marca mundial. No mundo inteiro se usa até 3 milímetros. Lembra uma vez que trazia um pneu importado, usado para vender no Brasil? Vocês lembram disso? O pessoal dava uma frenagem lá e botava mais um milímetro. Mas o pneu já era usado, caramba. Se lá usavam até 3 milímetros, por que eu aqui vou ter que usar até 1,6? Tá? Aí nós entramos nesse esquema ali de murchar o pneu, então. No dia que nós estiver viajando por aí, estiver chovendo, passa no posto, meu pneu é 32 libras, beleza, bota 29. Ah, lá na traseira vai 40, beleza, bota só 37. Show de bola. É conhecimento de pista. Se dá certo na pista, dá certo na estrada, com certeza. Na pista a velocidade é muito maior, o push é muito maior, a exigência é muito maior, então com certeza na estrada nós teremos sucesso. Vamos adiante? Então, suspensão na posição dura. Vai entrar na curva, vai sentar a moto no chão e vai sair devagarzinho para que ela fique na vertical e continue o seu percurso. Desculpa. Suspensão dura. Vamos adiante. Quando eu falo em curva, eu me refiro ao olhar. Não existe curva sem olhar. Os olhos conduzem a motocicleta na curva. Eu venho lá atrás, olhei para a curva. Opa! Quando eu olho para a curva, eu desenho a curva que eu quero fazer. Os meus olhos, acostumados com a minha pilotagem, acostumados com as normas técnicas para uma excelente pilotagem, já desenha no solo o traçado. E com o traçado feito, eu só tenho que obedecer às normas de entrada e saída da curva. Então, o meu olhar estabelece o traçado da curva. E eu me esforço ao máximo para manter esse traçado. Aí, quando eu estou na curva, vinha lá de longe, via a curva, estabeleci o traçado, entrei na curva. E os meus olhos vão lá para o final da curva. Eu não olho na frente do pneu, não olho logo aqui. Porque cada olhada estabelecerá 1000 novas curvas. Quanto mais eu olhar, mais uma curva eu vou fazer. Eu faço uma curva dentro da outra. Eu olho para o fim e os olhos dirigem a motocicleta numa trajetória só. Então não se desvia o olhar do final. Cada vez que eu desvio, eu tenho que fazer uma nova visada, é uma nova curva, certo? Isso me prejudica. Isso determina várias trajetórias, né? O que não é bom para nós, porque nos tira a capacidade de conduzir a motocicleta de uma forma uniforme. Essa é a palavra certa, mais uniforme. Neto, esse teu último trechinho deu uma cortadinha aí no teu áudio. É? Bueno, desde onde? Desde onde? Só o finalzinho agora, do olhar da curva. O que eu estava falando, então, sobre a questão de olhar para a curva,
é que os olhos permanecem voltados para o final da curva. Uma vez que eu entrei, olhar no final da curva. Cada novo olhar que eu fizer para a parte anterior da minha motocicleta, eu olho por cima do guidão e vejo a roda e vejo a pista, estou fazendo uma nova curva. Quando eu levantar a cabeça, tem um novo traçado. Então, para mim manter um traçado mais uniforme e fazer uma abordagem mais perfeita da curva, eu olhei, estabeleci o traçado, olhei para o final da curva, deitei a motocicleta, fui embora com uma visada só. Não posso voltar a olhar. Cada vez que eu volto a olhar, eu faço uma nova visada e eu tenho que modificar a minha posição de curva. Isso me prejudica, me tira estabilidade, né? Dificulta a minha curva e eu acabo fazendo 1000 curvas dentro de uma só. Tá entendido? Positivo? Maravilha, então. Beleza. Vamos adiante. Eu botei o meu celular aqui para despertar, mas estou preocupado com o tempo, estou ali cuidando dele, mas são só 7h25 ainda. Mas tá louco de bom. Aí nós vamos entrar na questão mais fundamental da curva, que, para mim, do meu entendimento, né, que é a decisão da curva. Antes de eu fazer a curva, eu tenho que decidir se eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer. Eu tenho que tomar essa decisão, eu não posso deixar para decidir depois. A decisão é antes, né, tia? Então, quando eu venho na estrada e olhei a curva, tem 2 tipos de olhares para definir uma curva. O olhar do leigo. O leigo olhou lá para frente e viu uma curva. Legal. Tá? É uma curva ali, positivo. Concorda comigo? Todo mundo viu a curva? Tem uma curva, né? Mas isso é o olhar de alguém que não conhece motociclismo. Tá? Não sabe da técnica correta para a entrada na curva e nem de como aproveitar os efeitos que a curva me apresenta. Como é que eu vou aproveitar? Como é que eu vou usar melhor? Aonde eu vou me agarrar? E curva é que nem rio, né? Não tem cabelo nem galho, né? É a mesma coisa. Então, se nós não aproveitarmos da maneira correta, corremos o risco de não sair do outro lado. E aí eu tenho o olhar do piloto, um olhar técnico. E o olhar técnico, vocês vão ver que diferencia muito. Este é o olhar do técnico, este é o olhar do piloto. Ele pressente que existe alguma coisa atuando na pista muito mais do que o leigo viu. Existe uma força centrífuga, aí nesse caso ele está fazendo uma curva para a esquerda, e a força centrífuga vem da direita e vai empurrar ele lá para o acostamento. Certo? Então, vocês viram que ele está bem no ladinho aqui do tijolo? Está no ladinho do tijolo, que é a zebra, né? E se jogou contra a força centrífuga. Passou lá adiante, tangenciando o tijolo, vai embora. Esse é o olhar do piloto. E uma vez que eu estabeleci essa trajetória, é ela que eu vou cumprir. Eu não posso voltar a olhar para o chão, não posso voltar a olhar para a frente da minha motocicleta. Certo? Eu tenho que obedecer o meu traçado. Olhei, deitei, vamos embora. Chegou lá na frente, a moto fica em pé, eu enrolo o cabo, vamos embora. Então, essas as grandes diferenças entre os olhares, né? E eu quero dizer para vocês que, finalizando essa primeira parte aí, a curva é um momento extremamente significante para todos nós. Ela é o somatório das características intrínsecas da motocicleta. A motocicleta é criada para isso, é criada para fazer curva, e é criada para reagir de acordo com a pessoinha que liga o guidão até o banco. A pecinha mais cara que tem na motocicleta é a que liga o guidão no banco. Tanto assim que, se essa pessoinha não controla direito a motocicleta, em pouco tempo ele não consegue fazer curva, não consegue frear, ele não consegue acelerar, ele não consegue um monte de coisa, porque não tem o conhecimento, lhe falta o conhecimento. No Brasil, o que nós temos mais falta é conhecimento. As pessoas, infelizmente, não têm acesso, né? Ou, sabe Deus, não procuro, quem sabe, o acesso ou o conhecimento. Antigamente, quem é mais antigo aí em motocicleta, lembro que as revendas, a Yamaha e a Honda,
brigavam muito pela disputa dos clientes e apresentavam as próprias revendas, tinham lá um curso de formação do piloto, onde se ensinava direção defensiva, se ensinava técnica para transposição de obstáculos, on-road, off-road, ensinava-se tudo. O cidadão comprava a moto e comprava o direito de aprender a conduzir aquela motocicleta da melhor forma possível. Eu sou instrutor Honda formado em Indaiatuba e aprendi tudo isso lá. Só que a Honda cortou, não tem mais. Dentro dos quartéis a gente ainda faz isso. O Exército ainda faz isso com as pessoas que vão lá se habilitar em batedor motocicleta ou motocicleta de combate. Tem que saber isso. Mas isso é importantíssimo. Aí eu acho que a gente deve, principalmente os motoclubes, né, devem pressionar as revendas para que isso volte a acontecer. Para que a gente possa ter maior aproveitamento e andar de motocicleta em maior segurança. Eu falava hoje com o presidente lá, o Edilberto, a respeito dessa 7,6, a respeito dessa questão da segurança, né? E o que eu disse para ele foi isso. Nós todos somos motociclistas, a gente anda por aí e eu fico extremamente chateado, triste e, sinceramente, acaba o dia para mim quando eu vejo um acidente de moto. Acabou. Não tenho que me tiro da cabeça, ninguém me conforta, ninguém me diz nada que vai dizer, não, pô, não quero saber. Tem uma moto no chão, caramba, tem um carro por cima, um caminhão, um troço, sei lá, tenho um colega deitado no chão e griteiro de ambulância, SAMU, e todo mundo desesperado, acabou. Para mim, acabou. Podemos voltar, não tem mais passeio. E pior ainda é quando tem óbito, né, tia? A moto é um veículo feliz. Quando eu começo as minhas palestras, eu sempre mostro um videozinho. Eu vou mandar o videozinho para o Antunes e o Antunes distribui para vocês um videozinho que diz o que é motociclismo. Tem um sapinho sem vergonha lá que sobe numa motinha em 2 tempos e... Aquilo é show, lindo. Todo mundo ri. Quando começa a palestra, todo mundo está feliz, faceiro, rindo. E eu acho que nós que somos motociclistas temos que estar sempre felizes, faceiros, dando risada. Não é para chorar. Sinto muito. É o meu entendimento. Moto é alegria. Só isso, alegria. E aí nós temos também que entender essa questão da qualificação do piloto em relação à condução da motocicleta. Não é possível ter dinheiro para comprar uma moto que é uma fortuna, né? Pagar um dinheiro absurdo por um pedaço de ferro e meia dúzia de plástico, e aí, de repente eu saio para a rua e não tem ninguém para me ajudar. Eu não tive acesso ao conhecimento. Eu não tive a oportunidade de aprender o que fazer com a minha motocicleta. Né? Ainda mais quando a gente está no grupo e chega um novato e todo mundo se preocupa, né? Todo mundo fica, quer ajudar, beleza, show. Se esse cara já tivesse tido uma aula lá quando comprou a motocicleta, tá? A gente ganharia, todos os grupos ganhariam muito com isso. Bueno, então, relembrando e repassando esse detalhezinho ali do olhar do leigo e o olhar do piloto. Tá? É impossível eu conduzir a motocicleta sem acostumar, sem estar ligado que quando eu for fazer a curva, eu tenho que ter o traçado. E o olhar estabelece o traçado. E eu olho para o final da curva e não tiro mais os olhos de lá. Virou, vai embora a vida inteira. Quando terminou a curva sozinha, ela fica em pé. É normal. Ela está em movimento. Ela tem equilíbrio dinâmico. A hora que acabou a pressão da força centrífuga, ela normalmente vai ficar em pezinho bonitinha, beleza, show, vai embora. Enrola o cabo, tchau e benção. O único problema do enrolar o cabo é saber a hora certa de enrolar o cabo. Nós vamos falar mais adiante, aí, falando sobre curva. Já tinham perguntado lá nas aulas de frenagem sobre frear ou não na curva, e o meu amigo Tenente André, aqui de Porto Alegre, do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul, Neto, isso aí a gente freia na curva. Freia na curva, com certeza, né, tia?
freia na curva desde que tenha o treinamento correto, desde que tenha a experiência, né? E desde que saiba como funciona o equipamento que eu tenho na minha motocicleta. Não adianta ter uma motocicleta com um monte de equipamento, com controle de tração, com controle lá como é que eu vou dizer assim, de uso lá, o que eu vou botar, qual é o uso que eu vou fazer, é turismo, é viagem, é urbano. Pô, são 1.001 regulares. A BMW chega a ter 7 regulares para colocar na moto para andar com ela na cidade, na estrada, no off-road. E não adianta ter tudo isso se eu não sei como utilizar. Então, num terceiro momento, nós temos que saber realizar a visada, saber realizar a curva. E para saber realizar a curva, nós temos toda uma dinâmica, né? E essa dinâmica nós vamos ver agora. Então, vou mostrar para vocês aí o organograma da curva. Como é que eu preparo a minha motocicleta, como é que eu me preparo para realizar uma curva. Então, eu venho na reta, eu estou dirigindo a motocicleta, está na reta e lá na frente tem uma curva. Aí eu olhei para a curva, beleza. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma série de perguntas e vou ir respondendo uma após as outras, só que quando eu estiver na estrada, isso vai ser questão de segundos, né? Então eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter a habilidade, eu tenho que ter a técnica, né? Eu tenho que ter o conhecimento. Então vamos lá. Eu vinha na reta, vi a curva. Primeira pergunta, vejo o final da curva? Bom, se eu vejo o final da curva, é um caso. Se eu não vejo o final da curva, é outro caso. Então, não vejo o final da curva. Se eu não vejo o final da curva, a solução é a velocidade da via. Eu vinha a 140 por hora, a plaquinha 80, olhando para a minha cara ali, uma R19, aquela plaquinha chama-se R19, olhando para mim, dizendo lá 80 por hora. Mas eu não vi o fim. Chama nos freios enquanto a moto está em pé, reduz a marcha, 80 por hora, beleza, vamos fazer a curva. Certo? Se eu não vi o final, velocidade da via. A plaquinha lá. Aí acontece que, de repente, eu vejo o final da via. Me fiz o pergunto lá, vejo a curva, vejo o final da curva. Sim, opa, mudou. Se eu vejo o final da curva, vou me perguntar se já fiz uma curva igual a essa. Muitas vezes a gente viajando por aí, passeando, andando na cidade, dando uma voltinha ali, vai até uns 40 quilômetros da cidade e volta, várias curvas a gente realiza e vai gravando na memória. Tudo assim que tu chega na curva e entra, e nem quer saber, porque tu já fez tanto, já assimilou tanto, que tu sabe aonde fechar, tu sabe aonde encostar, tu sabe aonde acelerar, tu sabe aonde frear. Né? Beleza, eu vejo o final da curva, já fiz uma igual a essa, aí eu só me pergunto, já fiz uma igual a essa? Não. Eu vi o final, mas não fiz uma igual. Velocidade da via. De novo, a plaquinha R19, 80 km por hora, freia, reduz uma marcha e entra no 80. Por que reduziram a marcha? Eu sempre vou reduzir em curva, sempre vou reduzir, porque eu entro com a moto cheia, ela está firme e eu posso segurar ela no acelerador, eu não preciso mais ninguém. Se eu entrar na sexta marcha, só tirei a mão e entrei na sexta, tem. Não é isso que eu quero. Isso me tira essa habilidade. Eu entro com ela cheinha, beleza. E nós vamos sair lá do outro lado. Então, sempre antes da curva, chama nos freios, reduz uma marcha e vamos embora. Porque curva se faz com velocidade constante. Depois nós vamos ver adiante lá. Curva se faz com velocidade constante. Bom, aí eu vi o final da curva, já consigo ver o final da curva, já fiz uma curva igual a essa, aí eu, como é que... me desculpe, errei ali era um sim. A corzinha está dizendo, né? O verde é assim, eu peço desculpa, eu vou mexer nisso. Me dá um minuto e eu vou mexer nisso.
Aí, beleza. Depois que inventaram esse tal de computador, eu vou te contar, né, cara? Ah, é coisa séria. Olha aí, vamos de novo. Aí, veja o final da curva. Aí me pergunto, já fiz uma igual a essa? Se for não, a resposta, velocidade da via. Se for sim, qual é a próxima pergunta? Com que velocidade? Certo? Então, essa é a dinâmica da curva. Certo? O organograma da minha curva. Então, lá desde o início, eu vinha na estrada, certo? Vinha na estrada e vi uma curva. Opa! Primeira pergunta. Vejo o final da curva? Beleza. Não vejo o final da curva, a minha velocidade será a velocidade da via. Então, cada vez que eu não tiver visão sobre a curva, a velocidade será a da via. Não vejo o final, é a da via. Aqui no Rio Grande do Sul, na RS, na BR, não, desculpa, na BR 290, que é a BR que liga lá Porto Alegre até Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, tem uma curva no quilômetro 309 que eu sou apaixonado por ela. Ela é lindíssima. Quando tu sai em direção a Porto Alegre, ela fecha para a direita. Direita, 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 direita. É mais de 1 quilômetro de curva para a direita. Vocês imaginam como é que fica. Né? Tu não vê nada. Ela vai girando, 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 girando. Lá no quilômetro 310, fica reto. Aí vai embora. E quando tu veio de Porto Alegre para cá, ela é lindíssima também. É outra curva à direita, porém muito mais aberta, muito mais ampla. Tu não vê o final da curva, mas depois de 1971, foi a primeira vez que eu passei ali. Até hoje eu viajo por ali. Nós estamos quase em 2021, né? Vamos para 50 anos de BR-390. Para mim, me é muito familiar, eu gosto muito daquela curva. É o meu, como é que eu vou dizer assim? Meu parâmetro de curva é essa curva do 309. Ela é lindíssima, né? Mas ela é assim, quando tu vem a primeira vez, tu chega ali, tu não vê o final. Nem quem vem de Uruguaiana para Porto Alegre, nem quem vai de Porto Alegre a Uruguaiana, não vê o final. Então, de uma maneira bastante inteligente, reduz a velocidade, ali é 80 por hora, faz a curva 80 por hora. A pista é simples, com dupla, né? Vem e volta. Aquela listinha amarela do meio, divide nós, do velho lá, o São Pedro, lá, a banana, a chavezinha lá, vem, Neto. E o Neto não tá afim de ir, né? Reduz a velocidade, vai numa boa ali, tranquilo. E aí temos a questão, quando eu vejo o final da curva, certo? E eu me pergunto, já fiz uma igual a essa? Se a resposta for não, eu volto à velocidade da via. Mesmo que eu veja o final da curva, se eu nunca fiz um troço desse, velocidade da via. Aí nós vamos voltar lá para o profissional. Vamos falar lá do nosso amigo 46. O que o Valentino Rossi faz antes de uma competição, antes de passar uma pista, antes de competir, antes de fazer uma corrida, antes de rolar o cabo? Ele vai a pé, gente. A pé. Os grandes pilotos fazem isso. Nosso amigo Fittipaldi, Nelson Piquet. Nelson Piquet era mais tarado ainda. Andava a pé sempre, para saber o que tinha na pista. Aí a pista fala com a gente, sabe? Primeira vez que eu fui a Santa Cruz do Sul, eu caminhei pela pista para ver como é que era o autódromo. Aí tu vê aonde o cara se perde. Tu vê aonde o cara freia, aonde ele freia errado, aonde ele sai grudado nos freios, comendo pneu. Tu vê quando ele erra a entrada da curva, vai lá do outro lado para conseguir voltar, é um parto e volta desalinhado, né? Tu vê as questões do uso da zebra, onde é que se usa mais zebra, onde é que se usa mais tangente, onde é que o cara anda mais grudadinho mesmo, né? Tu vê aonde o cara inicia a manobra para a tomada da curva e aonde ele inicia a frenagem. Tudo isso a pista vai te dizendo, é só tu fazer a pé. Só que nós vamos sair para uma viagem, ninguém vai caminhar a pé daqui a Uruguaiana. Ou não vamos sair de Goiânia para ir a Montevidéu fazer a pé primeiro. Então,
Muita coisa é isso, velocidade da vida. Mas se eu já fiz... Neto, teu áudio cortou agora de novo. Depois que você falou de ir a Uruguaiana a pé, né? Que ninguém vai. Ah, sim, sim. Eu não sei como é que essa coisa acontece. Eu modifiquei essa acessibilidade para não cortar, e de vez em quando acontece isso. Mas o que eu falei então é isso, né? Nem já fizemos. Por isso que é tão importante ali o amarelinho ali, a caixinha amarela. Já fiz uma curva igual a essa. Eu vou buscar lá na memória, lá no meu 286, lá, 286 ainda, cara. Olha. E o 286 vai responder, não, já fiz uma assim, com tal inclinação, com tal aceleração, beleza, show, né? Isso se o flop disk não falhar, né, cara? O flop disk. Mas, então, eu já fiz uma curva igual essa. Beleza. Aí eu tenho que me perguntar com que velocidade eu fiz. E se eu já fiz uma curva igual, eu me lembro da velocidade e eu não estou na velocidade que eu já fiz, eu tenho que preparar. E para preparar a velocidade, o que eu tenho que fazer? Chamar no freio dianteiro e freio traseiro, né? Enquanto as duas rodas estão alinhadas. Sem roda alinhada não tem frenagem, né? Uma roda assim, a outra assim, não tem frenagem, é tombo. Então, quando as rodas estão alinhadas, beleza. Chamou no freio dianteiro, chamou no freio traseiro, a moto enterrou os garfos e eu baixei da sexta marcha para a quinta marcha. Às vezes a gente está muito chutado, tá muito, o giro está muito alto, né? Beleza, show. Dá um toquinho no acelerador, debria e bum! Quando tu faz o boom, o giro vai o resto e tu encaixa a quinta marcha, ela entra suave, senão ela refuga. Principalmente se for Harley. Eu tenho Harley. Harley faz essa desgraça toda. Então, ela não é para essas coisas, não é que nem as japonesas aí, as BM, que tu cambeia em qualquer situação. É uma moto que tem suas limitações. Aí nós temos que aprender a lidar com essas limitações aí. Então, levantar o giro, isso é coisa que a gente fazia antigamente. Pessoal que é mais antigo, pessoal que andou em veículos que tinham problema de embreagem, que tinham problema de casca, que tinham problema de sincronizado que não funcionava na hora certa, tinha que fazer marcha no tempo, duas chamadas ou duas pedaladas quando era viatura de 4 rodas. Aí eu dirigi muito caminhão de caixa seca no exército, sem 2 pedaladas ninguém entrava, né? E aí tem aquela aceleraçãozinha no meio, para levantar o giro para poder entrar. E moto também é a mesma coisa, não muda, não. E então, vamos lá, levantamos o giro, engaixamos uma quinta marcha e entramos na curva. Eu entrei na curva, o que acontece com o nosso conta-giro? Lá em cima, né? Baixou uma marcha, você foi lá, 6.800 RPM, e o motor segurou a motocicleta, freou a motocicleta numa boa. Por isso que quando eu baixo uma marcha, a embreagem solta devagarzinho, para não frear. Certo? Porque se frear, derrapou lá atrás, aquela coisa sai de lado, eu vou de traseira, tombo. Toda a marcha, quando eu estou acelerando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, é assim no laço, né? Quando eu reduzo, quinta, quarta, terceira, devagarzinho. Aí beleza. Tudo normal, tudo tranquilo. Bueno. E aí eu quero dizer para vocês que tudo isso aí ainda depende da nossa experiência. Há quanto tempo você anda de motocicleta? Há quanto tempo você anda com esta motocicleta que você tem agora? Né? Não é porque eu andei 27 anos com uma CG 84, com 4 marchas, que eu vou sair na esquina, vou comprar uma RR, vou montar em cima e sair pedalando 6 marchas e vou... Não é assim, né, pô? Tudo muda. De uma moto para outra, tudo muda. E eu tenho que me adaptar. Depende também da habilidade do piloto na condução da motocicleta, e cada motocicleta é uma escola diferente. Eu tenho que primeiro
me habilitar para conduzir essa motocicleta dentro das características que ela apresenta, né? E, finalmente, o que eu falei lá no início, na frenagem, que é a intimidade. Quanto mais tempo eu viver com uma só motocicleta, maiores condições eu terei de conhecer as reações da minha moto. Terei mais intimidade com ela, vou saber como é que ela reage. Por isso que quando eu troco de moto, eu tenho que dar um tempinho. 100 quilômetros mínimo para que o pneu gaste aquela quantidade de... Agora me faltou o termo técnico daquela porqueira. Por fora do pneu, quando ele está dentro da forma, quando ele está dentro da forma, eles colocam... meu Deus, esse mesmo produto aí que fazem cone. Falhou a memória. Coloco por fora do pneu, o tipo de uma pasta ali, como coloca o azeite no pão para não grudar na forma. Aí coloca um silicone, meu Deus. Coloca silicone na forma para o pneu não grudar. Quando tira o pneu da forma, ele tem silicone na parte exterior. Se eu rodar 100 km com ele, esse silicone vai para o saco, né? E o bom é rodar assim, né? Fazendo curva com ele para gastar dos dois lados. Beleza, show. Depois dos 100 km, eu posso enrolar o cabo dali, pau, fazer curva, que tá legal. E rodar uns 1000 km até entender como funciona a minha moto nova. Como é que ela acelera, como é que ela freia, como é que ela faz curva, como é que ela reage no recurso, como é que ela reage no preciso, uma ultrapassagem. Essas coisinhas assim que vão fazer a diferença na condução veicular. Isso eu sempre falei para os meus alunos e eu falei na primeira live que eu trabalhei na Brigada Militar e eu falei para os guris que não saíssem para a rua com viatura nova. Vai escalar o cara de serviço para amanhã, o cara vai sair para a rua com viatura nova que ele nunca dirigiu. Pede emprestado a viatura para o chefe, sai para a rua, dá-lhe um laço, encosta no 140 e chama nos freios. Para ver como é que essa merda funciona. Porque a hora que tu precisar, tu não sabe se vai estar acelerando, se vai ter tempo para reduzir, se vai ter tempo para debriar. Vai chamar nos freios, numa frenagem de emergência e tem que saber como é que o bicho reage. Tá? E é assim com qualquer motocicleta nossa, na nossa propriedade. E porque nós temos esse cuidado, principalmente conosco mesmo, nós temos que saber como é que ela responde. Essa é o nosso primeiro dia de conversa sobre o motociclismo, sobre curvas, é isso. Né? Aqui chegamos ao final da nossa primeira parte, vamos passar então para as perguntas, né? E ficamos na próxima vez com uma segunda parte aí de curvas. Positivo, Antônio? Contigo. Pessoal, eu vou permitir que cada um abra seu som. Quem quiser fazer as perguntas agora, como o Neto falou, ele dividiu essa palestra de curva em partes, para a gente não alongar, como aconteceu nas outras, tá? E a segunda parte, ou de repente uma terceira, né, Neto? E tudo vai depender de como desenrolar na semana que vem. Esse é só o começo. Tem muita coisa, eu já tenho ela inteira aqui. A Jaciara tinha uma pergunta. Lá atrás ela já tinha levantado a mão para perguntar. Não sei se você já quer fazer a pergunta, Jaci. Antônio. Oi? Antônio, é o Márcio. Ô, Márcio, pode falar, Márcio. Não, ela está com um probleminha aqui no aparelho dela. Ela pediu um tempinho para ela tentar voltar o áudio. Aí daqui a pouco ela faz a pergunta. Não, beleza. Falou, Marcião. Falei, obrigado. Pessoal, vocês podem ativar o áudio, já está liberado, tá? Ô, Antônio, só para lembrar que nessa nossa live o nosso presidente sul-americano também está participando, o Zorro, viu? Tem alguém querendo perguntar? Peraí. Pessoal, vocês podem habilitar o áudio, perguntar. José, pode perguntar. José é do Egito. Alô? Boa noite. Boa noite. Eu sou do Isro, aqui de Goiânia. A minha pergunta é sobre como melhor fazer o ponto de tangência da curva. Eu devo entrar, por exemplo, uma curva que eu vou fazer à esquerda
eu devo estar do lado direito da pista para fazer esse ponto de tangência? Neto, teu áudio está desativado. Não fui eu. Neto? Neto, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Ah, beleza, show de bola. Não é que estava aparecendo o microfoninho vermelho para mim. Beleza, então, José do Egito. Essa questão que tu falaste aí, nós vamos falar nela, deixa eu ver aqui, segunda parte. Na terceira parte, nós vamos falar sobre buscar tangência, entrada de curva, força centrífuga, retomada de velocidade, contra-esterço, tudo isso está na terceira parte. Mas eu vou dizer para ti que o teu pensamento está correto, exatamente como tu falaste, assim, né? Se tu vais entrar numa curva para a esquerda, tu tem que te afastar para a direita e um soco na cara da força centrífuga, certo? Nós vamos ver a terceira parte ali. Eu chamei isso de soco na cara. Tem que derrubar a força centrífuga, dar uma paulada nela. Então, tu toma a posição mais à direita possível e entra para a esquerda. Beleza, show de bola. Positivo? Ok, obrigado. Nada. Fale, Jaci. Capitão, queria perguntar, eu não sei se eu entrei agora, que voltou a funcionar agora o meu, eu não sei se é a mesma pergunta dele, mas naquele segundo slide que o senhor colocou lá, que a gente entra, vamos supor, a gente está na direita, olha para o final da curva e a gente olha para a esquerda, certo? Como a gente olha, não como uma pessoa normal olha. A gente não entende, se eu estiver no comboio à direita, aí quando a gente olhar para a esquerda, não tende a ir para a esquerda a nossa moto ou não? Quando a gente olha no final para a esquerda, se eu tiver da direita. A moto vai ir para onde o teu olhar dirigir. Quem leva a moto é o olhar. Não é tu fazendo força no guidão, certo? Tu olha e elas vão embora. Tá, mas aí se eu estiver olhando, se eu estiver pela direita e estiver olhando para a esquerda, aí eu... Mas você falou que o certo é olhar para a esquerda? Igual tá a setinha lá apontando? Aí eu fiquei nessa dúvida. Vai para a esquerda. Se tu queres... Assim, ó, o que o José perguntou é o que nós faríamos na entrada da curva para buscar a tangência quando fizesse uma curva à esquerda. Se eu vou fazer uma curva para a esquerda, eu chego bem para a direita, porque a força centrífuga ela está me empurrando para a direita, certo? Me empurra a curva para lá, ela me empurra para cá. Então eu tenho que acabar com esse empurrão. Aí eu dou um soco na cara dela. Vou lá na direita e jogo a moto para a esquerda. Dei o soco na cara da força, certo? Elimino uma boa parte da força centrífuga com este movimento. Busco a tangência, que tangência é um fato que se refere ao momento que eu me encosto com a motocicleta no limite da curva. No limite. Depois que eu chegar na tangência, na esquerda não tem mais nada. E se eu tangenciar demais na rodovia... Travou de novo. É uma pista simples, como eu falei ali, ó. Então eu estou dirigindo na minha motocicleta e de repente eu faço uma curva para a esquerda. Se eu faço uma curva para a esquerda, busco tangência na esquerda, o meu limite é a minha cabeça antes da linha amarela. Se eu não cuidar da minha cabeça, ela está depois da linha amarela. Eu vou encarar um para-choque. Certo? E uma cabeçada num para-choque. Nós temos que ter noção, quando nós andamos de motocicleta, que existem, pelo CTB, existem 7 tipos de capacete.
o capacete fechado com viseira, o capacete aberto com viseira. Existe o capacete, este que é modular, né? O modular não tem grandes coisas, é só isso mesmo, né? E tem o capacete misto, que eu posso tirar a queixeira. São 7 tipos de capacete. Ele conta o fechado com viseira, o aberto com viseira, o modular, o misto, né? Ainda tem o off-road, que é aquele bicudão assim, tá? Mas qualquer um capacete, ele me dá segurança dentro de atividades normais. Se eu quero o máximo de segurança no meu capacete, eu uso um capacete fechado. Não tem capacete mais seguro do que o fechado. E fechado, ele começa aqui com os mais baratinhos. Nós temos capacete de plástico injetado, fabricado no Brasil, que é seguro. A BF fabrica capacete de plástico injetado e é seguro. Mas o que eu tenho que saber é que o capacete tem um limite. Eu pago R$ 9.460 por um AGV. E vou para a rua a 160 por hora. Eu estou sem capacete, gente. O capacete era até 110. Me desculpe, para quem não sabia, me desculpa. O capacete era até 110. Se tu enrolou o cabo, se foi aos 160, 180, 220. Eu digo para vocês que o que eu mais andei de motocicleta, a velocidade maior que eu tive em motocicleta, foi 240 por hora. Dentro de um autódromo. É uma tristeza, é uma loucura isso. Então, quanto mais eu acelero, mais longe eu fico da proteção. Quanto mais eu enrolo o cabo, mais longe da proteção. Não adianta ser o AGV. Não adianta ter pago uma imensidão de dinheiro por um AGV. Né? Aí tem uma tabela. Tem uma tabela aí, só para concluir. Tem uma tabela na internet chamada Sharp. Vocês entrarem lá na internet, escrever SHARP. Vai ter uma tabela que diz a capacidade de resistência dos capacetes e mostra qual o melhor capacete do mundo. E o melhor capacete desse modular é o Nolan, que uma vez o Brasil importava através da Taurus, que agora não temos mais. Eu era fã do Nolan, gostava do Nolan, mas pararam de importar isso aí. E tem uma porcaria vendida no Brasil aí que tem até selo de metro, né, cara? Mas se tu olhar para ele, ele abriu, quebrou, foi. Tu tem que saber qual é a tua prioridade em relação à segurança. O que tu quer? Um capacete bonito, bem pintado, ou um capacete que seja seguro? Né? A gente pergunta no grupo, todo mundo tem capacete, e o pessoal vai dar uma resposta: não, o melhor capacete que eu já vi, o que todos nós usamos, ou que a maioria usa, esse com certeza é o melhor. Tá? Respondi, Jaci? Sim, né? Obrigada. Eu acho que também dentro da pergunta dela, eu acho que a dúvida que ficou, não sei se é isso já, se você me fala, a gente está num comboio, as motos estão em Passo de Areia, dentro da mesma pista de rolagem. A dúvida dela era essa, o olhar para a esquerda, se a moto não iria atravessar isso daqui e entrar na tangência da moto que está de dentro, no caso. Eu estou na direita. Não. Então vamos falar sobre andar em grupo. Isso tem que ser outra aula, né, cara? Andar em grupo é uma técnica que poucos grupos têm. Tu anda em grupo e anda por um intercalado, certo? Eu já ouvi esse dia um cara falando sobre o passo da vaca. Não me engano, foi o que o cara falou, o passo da vaca. Vai um pé lá na frente e o outro fica no meio, né? Então vai uma moto lá na frente, do lado esquerdo, que é o puxador. Outro detalhe, o puxador não tem posição fixa. O puxador vai aonde melhor puder controlar o deslocamento do grupo. Ele tanto pode deslocar para a direita, pode ir para a esquerda, pode estar no centro, mas ele tem que ter visão, ele tem que olhar e determinar, porque da decisão dele vem lá atrás, lá trocentas motocicletas, né, cara?
esperando a decisão só do puxador, caramba, só do líder. É muita responsabilidade para dizer que ele fica só na esquerda. Ele vai ficar aonde melhor possa controlar o deslocamento. E aí, quando eu ando em grupo, então eu ando assim, com as motocicletas intercaladas, certo? Vai o puxador e vai o segundo, e vem o terceiro, e vai trocando, alternando. Quando eu tiver uma curva de pista simples, que está todo mundo de um lado só, se não tem ninguém incomodando, eu vou entrar na curva por 2. 80 por hora por 2, intercalado, aberto. Beleza, show. Neto, você está sem som. Direito essa questão. Aí, ó, foi. Beleza? Me ouvindo? Agora sim. Ele dá umas trocadas solito. Então, se eu estou numa pista dupla e estou ocupando uma faixa, seja da direita ou seja da esquerda, eu vou fazer a curva na formação do grupo. Eu só vou mudar a formação do grupo se o líder lá na frente sinalizar a coluna por um. Quando ele fizer assim, ó, por um, beleza, vai entrar um atrás do outro e nós vamos fazer a curva a milhão. Tá? Ou vão entrar um atrás do outro porque alguém está querendo ultrapassar. Vai entrar um atrás do outro porque a sirene dos bombeiros está lá atrás berrando, a sirene da polícia, a sirene da ambulância, e ele bota por um para deixar a ambulância passar. Certo? Enquanto ele julgar que é possível fazer a curva por 2, ele vai deixar por 2, coluna intercalada ali, por 2. Na hora que ele achar que a velocidade está excessiva e que o cara tem que deitar e ele vai botar por 1. Ele é inteligente, ele vai botar por 1. E não existe passeio de motocicleta com uma velocidade dessa. Passeio de motocicleta, no máximo, vai estar a 100 por hora. E se tiver mais de 30 motos nesse passeio, coitado do desgraçado que estiver lá atrás. Ele vai andar a 140, vai andar a 150 e nunca vai estar certo. Por isso que se diz que passeio de motocicleta com mais de 10 motos, vamos dividir esse troço. 10 motos, mais 10 motos, dá um intervalinho aí de 5 minutos de cada grupo e vai largando. Larga primeiro o Jaspion. Quem é Jaspion vai na frente. O grupo tem 10 Jaspion, beleza, tchau pra vocês, sumiu. Em meia hora eles estão no destino. E eles não aguentam mais que aquela meia hora, porque dói as costas, dói os braços, dói tudo, né, cara? E então eles têm que dar pau para chegar lá e descansar, é isso. Não é que Jaspion corra porque gosta de correr, ou que seja maluco, né, tia? É porque sente a dor no cansaço, a gente está deitado em cima daquele trezinho. Aí ele vai até lá beirando. Soltar Jaspion atrás vai dar porqueira, eles vão ultrapassar pelos grupos, né? E nós não queremos isso. Larga de 10 em 10, beleza? Tá? O Jaspion, desculpa se eu errei teu nome, tá? E a gente vai sair assim numa boa, todo mundo juntinho. Quando chegar na curva, vai fazer a curva da mesma forma, né? Por 2, beleza, tal. Essa questão da tangência é para quando nós estivermos andando em velocidade, certo? Se eu for andar em velocidade e se eu estiver sozinho, eu vou buscar a tangência, eu vou buscar o maior afastamento no sentido contrário da curva para que eu possa realizar a curva. Agora, em grupo, não tem velocidade. Certo? Respondeu já, sim. Ela tá sem som. Ela tá sem som. Tá desativado o áudio. Tá, respondeu sim. Respondeu sim. Obrigada. O Alexandre tinha pedido para fazer uma pergunta, depois a gente tem o Magno e o Rildo. Alexandre, pode falar, meu irmão, pode ativar seu som aí. Obrigado pela oportunidade. Não, ela já respondeu, era sobre a curva em comboios, né? Essa era a minha dúvida, mas o capitão respondeu com muita clareza ali. Muito obrigado. Tá joia, Alexandre. Magno, pode fazer a pergunta. General Neto, e quando eu conheci tu era capitão, faz tanto tempo que deve ser general. Curva à esquerda. Tivemos a oportunidade de fazer a volta da Lagoa e outras coisas mais. Tá? Prazer grande em estar te ouvindo aí.
eu quando faço curvas para a esquerda, tomo a direita, reduzo para a quinta marcha, aliás, para a quarta, que a minha moto só tem quinta, a BM só tem quinta. Reduzo para a quarta marcha, e quando eu estiver no meio da curva, eu chamo no acelerador de novo. Aí a moto se equilibra, toma força, se agarra no chão. É mais ou menos isso. Não é exatamente isso. É quase por aí. Nós temos um momento que nós vamos reduzir, diminuir a velocidade para aquela velocidade que nós conseguimos fazer a curva. Então eu vinha lá atrás, eu vi a curva, como eu falei ali naquele organograma, já fiz uma igual, mas a velocidade que eu fiz foi de 110 e eu estava a 140. Reduzi para entrar no 140. Quando eu cheguei no 140, mantém. Gruda no 140, fica grudado ali, vai embora, entra no 140. Bum, pau. Quando chegar lá no meio da curva, quando tu já estiver saindo da curva, tu começa a acelerar. Ela começa a levantar e tu vai enrolando e deu. Tu não pode, quando estiver saindo, numa vez só, aí ela sai de traseira, certo? Mas, sim, isso, larga a traseira, sai de bunda. Então, quanto mais a gente faz curva, Magno, quanto mais a gente faz curva, mais prática, né? Mais habilidade, mais a gente se acostuma e mais a gente consegue aumentar essa velocidade. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Até o nosso amigo 46 lá sabe que tem limite, né? Então, cada vez, nós vamos falar isso aqui na terceira parte, eu vou estar falando exatamente disso, vou repetir tudo isso aí. Sobre essa questão de entrada na curva, tangência, retomada, certo? E qual a situação das manoplas da mão, se freia ou se não freia, como é que é frear dentro da curva, como é que é não frear dentro da curva. Tudo isso nós vamos abordar na terceira parte. Tá legal, Marcos? Mas, na realidade, a minha moto não passa de 80, eu ando sempre a 80, não vou frear a 140 porque não chega a isso. Lá em Manaus, quando eu cheguei, estava rolando a sindicância lá no centro de Juscelio de Guerra na Selva, 2 soldados tinham capotado um jipe. Aí o capitão chamou o cara que estava carona e disse: vocês estavam correndo, infeliz? Ele: não, senhor capitão, nós estávamos devagar. Como devagar? 10, 12, capitão, 10, 12. Velocímetro do jipe, 100, 120, 10, 12. Hildo, pode fazer a sua pergunta, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite aí, a oportunidade de estar aí. E minha pergunta é a seguinte, capitão. Eu já ouvi que falaste aí que vai ter na terceira parte. Na realidade, a minha pergunta é justamente frenagem na curva. Tá? Eu tenho uma Dyna 1600, 2009, aquela que não tem ABS, não tem nada, né? É difícil manter as obturações nos dentes, de tanto que treme o bichinho. Não pode, cara. Quem treme mais é Harley, cara. Então, a tua é Dyna? A tua é Dyna? É Dyna, uma Harley Dyna. Tá, não, beleza. Show de bola. Ela é com coxinha ainda, então ela treme. Mas então, capitão, o que acontece? Minha pergunta é, eu viajo muito serra aqui. Eu pego ali Caxias, São Marcos, ali eu vou muito para fora, eu sou de Vacaria, inclusive. Minha pergunta é o seguinte, que é a hora do susto. E já me aconteceu algumas vezes, né, que eu, uma vez um comportamento, às vezes outra. Mas o que acontece? Estou chegando na curva, né, ela é pesada. Às vezes tu olha, opa, a curva talvez seja um pouco mais fechada do que eu pensei. No momento que eu tirei a mão do acelerador, ela joga todo o peso para frente, né? E aí comecei a fazer a curva. Se eu preciso segurar um pouco mais, qual é a técnica ideal? Só no contraterço, dou uma seguradinha no traseiro, dou uma beliscadinha no dianteiro. O que é o mais indicado, o mais seguro num caso desse? Tipo, excesso de velocidade, né? Entrei na curva, preciso dar uma segurada, arrisco mais só no contraterço, dou uma chamada no traseiro ou uma beliscada no dianteiro. Tá, então vou dizer para ti assim, ó, o mais indicado certamente é prática. Primeira coisa. Segundo lugar, eu tenho que falar contigo que essas técnicas que tu falaste aí de beliscar dianteiro,
Isso é técnica de piloto. Isso quando eu fiz meu curso lá em Guaporé com o nosso amigo lá, agora me perdi o nome, Portalupe. O Portalupe lá, ele me falou dessa questão de beliscar o dianteiro. Por que se belisca o dianteiro? Porque no momento que tu reduz, no momento que tu freia, devido à física, que diz que todo o corpo em movimento tem que continuar em movimento, o peso vai para a roda dianteira. A tua roda traseira já está no ar, está derrapando, já está solita, não tem mais nada a ver com a tua moto. Aí se tu chama no dianteiro, aí sim tu consegue segurar. Mas para tu chamares no dianteiro, experiência, né, velho? Experiência. Muita experiência, muita prática, tem que andar muito. E aí eu digo que vale mais, conta muito mais aquela questão da gente ter cuidado, a gente saber como andar, saber aonde eu posso acelerar, saber como eu vou entrar numa curva e prezar pela minha vida, saber o que eu quero da minha moto. Eu fui para passear ou para quê? Eu me pergunto muito sobre isso, sabe? Como eu falei ali, toda a curva que nós formos fazer, eu vou perguntar, já fiz uma igual a essa? Com qual velocidade? Aí, se eu abuso do meu conhecimento, se eu abuso da velocidade que a minha moto me permite, com certeza eu estou abusando de mais uma série de coisas ali que podem ser prejudiciais. Mas, como eu disse anteriormente, os pilotos têm essa técnica, né, tia? Um beliscãozinho de dianteira, o próprio Portalupe me disse isso. Para você terem ideia, eu fui lá fazer velocidade com ele com a Transalp. E tinha RR, R1, Ninja, tinha os cambal lá dentro. E eu disse para ele, olha, eu quero aprender a andar com a minha moto, é a moto que eu uso. Eu tenho 3 motocicletas. Eu tenho uma Road King 2013. Tinha naquela época a minha Transalp, que também era 2013. E tinha uma Brozinha, naquela época tinha uma Brozinha 2010. A Brozinha de trabalho. E aí eu falei com ele, disse, não, vamos andar, beleza, show. Aí me ensinou os dados, os detalhes todos, show. A minha moto, no final da reta dos boxes, ela estava chegando lá quase nos 200, certo? Era o final da Transalp, nunca teve outro final com gasolina especial, gasolina Podium. Tudo que tinha direito ia 198, tremendo ali, não fazia mais que isso. E aí diz ele, quando tu chegar na placa dos... vai passar as plaquinhas ali, 200, 150, 150. Na placa dos 50, tu tira da sexta e bota em terceira e entra. Eu tinha 5 marchas. Na placa dos 50, eu larguei quarta e ela travou, quase parou no meio da pista. Era reduzida, era muito diferente, né, tia? Então, para cada moto tem uma técnica, para cada moto tem um jeitinho. Então, eu vinha enrolando o cabo e só baixei uma marcha, busquei a tangência, entrei na curva de errado. Tu foi de encostar. Opa, não tem som aí, Nelson? Não tá ouvindo? Nelson, não tá ouvindo? Tá. Aí eu baixei uma marcha e me encostei no lado esquerdo, do lado da curva, fazer tangenciando. Diz ele, não, tu tá perdendo tempo, velho. Tu vem até a placa, baixa uma marcha e faz quadrada. Eu digo, como é que é? Faz quadrada, ela vai entrar derrapando, tu acelerando, ela vai do outro lado da pista, tu chama quadrado de novo, ela derrapa e tu leva até se aprumar, não frouxa. Tu ganha 1 segundo na curva. Eu digo, não, velho, para aí. Eu vim aqui aprender a fazer curva. Eu não quero 1 segundo. E para quem corre, para quem é velocista, 1 segundo dá diferença pra caramba. Então vocês imaginem a técnica que esse pessoal usa. Ele chega no limite e faz a curva quadrada, ela derrapa, se joga, e ele sai acelerando, mantém ela derrapando, acelerando, e vai embora até o outro lado da pista, e chama de novo, e ela sai derrapando, e laço. Ele não baixou do 180. Eu tive que baixar. A minha velocidade veio para 130, 120, porque a minha moto era muito alta, o centro como é que se diz? O centro de gravidade dela era muito alto, né? E o meu pneu
era um pneu desses misto, on e off, não era um pneu slick. Então, cada vez que eu for sair para a rua, que eu for andar de moto, que eu vi o cara na corrida realizando uma determinada manobra, eu tenho que analisar isso. Qual é a suspensão que eu disponho? Qual é o pneu que eu disponho? Qual é o tipo de rodovia onde eu estou andando? Será que se assemelha lá com o autódromo? Será que tem a mesma pista, com a mesma conservação, com a mesma qualidade? Certo? Será que eu tenho a experiência, a técnica para chegar lá, enrolar o cabo e entrar enrolado e fazer a curva daquele jeito? Às vezes, quando eu estou ministrando qualquer instrução, eu falo sempre de instrução porque eu sou milico, instrução é coisa de milico. Se eu fosse civil, eu ia dar aula. Muito embora tenha me formado para ser professor de letras, português e inglês, eu continuo dando instrução, né, Garcia? Essa coisa não mudou muito. E aí, cada vez que eu vou falar um troço desse, eu sempre me preocupo, porque no intervalo as pessoas me procuram e perguntam: não, mas pô, tu nunca fala em velocidade, tu nunca fala em corrida, tu só é defensivo. Eu sou defensivo. E eu gosto de dirigir defensivamente. Quando tiver que correr, como eu já tive que correr. Quando eu levo os meus alunos para autódromo para fazer velocidade, eu corro. Com todo equipamento, é óbvio, né? Bom capacete, boa luva, boa roupa, caneleira, joelheira, cotoveleira, protetor de coluna, tudo que tem direito, beleza, vamos dar-lhe laço. É a ambulância, vai estar por ali pertinho. Agora na rodovia não tem nada disso. Se eu quero ser feliz na rodovia, eu tenho que ser feliz respeitando a velocidade da via, tudo que tem direito, né? Para mim, ir para o passeio, brincar com todo mundo e voltar para casa alegre, feliz, sem nenhuma história triste. Isso me... não gosto de ver moto no chão. Então isso me entretece muito. Eu vou sair muito. E então eu vou sempre levar minhas aulas assim, com esse sentido defensivo. Me desculpem se eu não sou exatamente aquilo que vocês esperavam, mas eu, antes de tudo, sou defensivo. Me preocupa muito a vida das pessoas, né? E eu ministro instrução nas unidades militares, onde os gurizinhos têm 18 anos e já compraram uma moto. E o que mais mata no Exército Brasileiro não é guerra, é moto. Para você ter uma ideia, o ano de 2016, o Exército perdeu um batalhão para motocicleta. Um batalhão são 700 homens. Né? Entre mortos e sequelados, sequelas definitivas, como tetraplegia, paraplegia, e sequelas passageiras, ali com 5, 6 meses de internação para depois poder voltar ao trabalho. Certo? Então, meu espírito é defensivo. Sempre que eu estiver falando alguma coisa, estiver falando mesmo em velocidade, eu vou estar falando em velocidade defensivamente. Beleza, Antônio? Respondido, Rio? Respondido. Obrigadão aí. Beleza. Angelina, você estava querendo perguntar, Angelina? Sim, eu quero perguntar se para triciclo também é a mesma forma de uma moto. Porque eu estou pilotando triciclo e aí eu fico assim insegura. Aí eu queria saber. O triciclo, pela característica dele, ele não reage como motocicleta, certo? Ele está mais para automóvel do que para motocicleta. Tanto assim que nas curvas, a motocicleta deita para o lado de dentro. Deitona. O triciclo se joga para o lado de fora, como o automóvel, como o caminhão, como o ônibus, né? Ele tem essa característica de veículo de 4 rodas. Existia, não sei se ainda existe, mas existia muito na Europa, corrida de moto com triciclo. Moto com sidecar. Não sei se vocês viram isso, chegaram a ver alguma vez. O sidecar, na realidade, não era um sidecar, era uma plataforma onde um caroneiro se colocava em cima, era uma moto com 3 rodas. E esse caroneiro, ele fazia o esforço para que o triciclo não despregasse. Então era um cara que vivia em cima da moto, trabalhando para lá e para cá, fazendo esforço, fazendo pêndulo. Coisa que nós na moto... pêndulo. Isso. Coisa que nós na moto realizamos quando entramos na curva. Tira a bunda do banco e joga para o lado, te deita, sai de cima da moto, sai do ponto ali
como é que eu vou dizer para você, do ponto normal de pilotagem, que é bem acomodado no banco, desloca o corpo para o lado de dentro e chama ela para deitar. Ela tem que deitar, faz força. Por que tem que fazer força? Nós falamos lá na primeira aula sobre o tal do equilíbrio dinâmico. Ela quer ficar em pé. Ela está acelerada, quer ficar em pé, e eu tenho que puxar a miserável e fazer ela deitar. E para mim, fazer ela deitar, eu tenho que deslocar o peso. Tem que tirar o peso do centro de gravidade, deslocar para o lado e fazer a motocicleta acompanhar. Aí, beleza. Depois que ela deitou, beleza, estamos acelerados, ela está estabilizada na aceleração pelo movimento giroscópico da roda. Mas no triciclo não funciona assim. Muito obrigada. O triciclo vai funcionar igual tem gancho na tua pergunta. Quando eu estou andando na rodovia e tem um caminhão com uma carga muito alta, caminhão com carga alta, baú, carreta, essas pragas com carga alta, aqueles baúzão lá em cima, aquilo é um perigo. Quando tiver numa curva, é melhor não entrar do lado dessa praga, porque ele tomba, né? Então, nas curvas para a esquerda, o caminhão tomba para a direita. Nas curvas para a direita, o caminhão tomba para a esquerda. Então, eu que sou o líder, que estou lá na frente e vi o caminhão entrando na curva, eu seguro o grupo. Deixa esse danado sair da curva, aí depois eu ultrapasso ele. Antes disso não dá, porque eu corro o risco de botar o meu grupo embaixo do caminhão. Beleza, Angelina? Deu para entender? Ô, Angelina, está sem som. Foi ótima a explicação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem alguma pergunta? Para vocês verem como o assunto é extenso. A gente veio conversando durante a semana, né, Neto? Sobre essa palestra de curva. Na verdade, a gente já vem conversando há um tempo. A gente já está em 8h25 e foi só da primeira parte, né? Fernando, você tem uma pergunta? Fernando, ok. Eu entrei na live. Desculpe não me apresentar. Sou Fernando, participo da subsede aqui dos Bodes do Asfalto. E agora estou colaborando aqui junto ao Cresci, que é o Conselho de Corretores de Imóveis de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e nós estamos montando um grupo chamado Motoclube Corretores do Asfalto. E eu participo do grupo, estão todos convidados. Mas o que me leva a perguntar ao nosso nobre instrutor é o seguinte: calibragem de pneu. Eu sofri um acidente uma vez fazendo uma curva, e eu não imaginava o que era a calibragem de pneu. Claro que eu aprendi algumas coisas, e eu vejo isso como um fator assim, importantíssimo. Eu vejo, inclusive, colegas e parceiros que não dão tanta importância à calibragem do pneu. E eu vi que nós falamos ainda há pouco, um pouquinho antes, que colocar 2 libras a menos, etc, etc. Gostaria de discorrer um pouquinho mais e andar na chuva com calibragem de pneu. E puder tocar nesses 2 aspectos. Positivo. Primeiro lugar... Opa! Para não interferir. Valeu, Fernando. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. Quanto é que está o metro do asfalto, já que tu é corretor de asfalto? Beleza, aí, show de bola. Então, nós falamos lá inicialmente, Fernando, na nossa primeira... Olha, na atual conjuntura econômica, o asfalto nem está sendo vendido. Tá bom. Beleza. Mas assim, ó, nós falamos na primeira live a respeito de frenagem, e eu falei que o pneu tem uma especificação de fábrica que consta lá no manual do proprietário, no protetor da corrente, está lá a especificação da calibragem, e que eu devo verificar isso no mínimo uma vez por semana. Normal, quando eu faço, a Honda ensina a fazer DP Clock. De manhã cedo, antes de sair para a rua, eu tenho que fazer DP Clock com a minha moto. DP Clock é verificação de documentos, verificação dos pneus, verificação dos comandos e cabos, verificação das luzes, do óleo e combustível e verificação lá da corrente chassis e suspensão. Todo dia. Todo dia. Obviamente, ninguém faz, né?
Mas aí, uma vez por semana, no mínimo, eu tenho que me dar esse luxo. Vou ver o que eu tenho nas mãos, vou ver como é que está, vou examinar o nível do óleo, vou examinar a tensão da corrente, vou lubrificar. Bom, mas uma das coisas mais importantes é pneu e, infelizmente, também nós não temos esta prática de examinar pneu. Então, o pneu ele tem que estar na calibragem perfeita. Como eu falei agora no início da aula de curva, o pneu se deforma na hora da curva. Tu faz a curva e ele mexe em cima do aro para um lado e para outro, né? Se tu não estiveres com a calibragem perfeita, o pneu, quando ele é... como é que eu vou dizer para ti? Quando tu compra o pneu e bota o pneu na moto, ele tem um formato. Digamos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar o formato do pneu aqui. Tá, ele é redondinho assim, sabe? E a parte do meio é mais bicuda para fora. Não sei se dá para entender. Ele faz assim, mas tem um biquinho mais para fora, assim, ó. Tá? Esse é o pneu. Aqui, ó. Esse é o pneu. Tá? Se eu calibro de menos, esse meinho aqui se acaba, né? Ele entra para dentro. Aí o pneu come só o ombro, que está do lado de fora. Esse meinho entrou para dentro. Ele come só aqui. Se eu encho demais, ele come só o meinho, lá em cima. Aí fica assim, ó. Em seguidinha, o TWI começa a aparecer e o resto do pneu está zero, pô. E lá em cima já está aparecendo o sinalzinho do TWI. É falta de calibragem. Tu conhece o cidadão proprietário da motocicleta e o cuidado que ele tem pelo estado do pneu. Se o pneu dele comeu o parelhinho, beleza, esse cara se importa, ele calibra, ele é o cara show. Agora, se o pneu está mal comido, ele não tem cuidado. Então, quando eu vou sair para a estrada, quando eu vou pegar a estrada, quando eu levo carona, eu sempre falo para o meu pessoal, quando eu ministro o curso, que eu vou levar carona. Pô, se eu vou sozinho, azar, Fernando. É eu, caramba, é eu. Tá? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eu sou pai, hoje em dia eu sou avô. Entendeu? Eu tenho que me preocupar com isso. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou mostrar para as minhas netas da minha prática com motocicleta, né, tia? E me preocupo, porque com certeza eles vão ficar preocupados com o vovô. E então, quando eu vou para a estrada, eu tenho que calibrar o meu pneu para que ele me dê tudo aquilo que eu preciso. Quando eu entrar na curva, ele não pode deformar. E se o pneu não está cheio o suficiente, não tem a pressão exigida pela fábrica, ele vai deformar. E eu vou entrar na curva, ele vai torcer e vai me largar no chão. Porque ele não vai aguentar a tração, não vai aguentar o peso da motocicleta, certo? A velocidade empurra em linha reta, o peso empurra em diagonal. E tem um somatório que tem que fazer ir para frente, dentro da curva, né? Fazer ele girar. Então, apesar de ter força para frente e ter força na diagonal, ele tem que fazer a curva. E só vai fazer se o pneu estiver na calibragem correta. Porque se não estiver na calibragem correta, nem com contra-esterço tu acerta ele. Certo? Porque o contra-esterço conta com a face do pneu. Aquele ladinho redondo assim. O contra-esterço, quando tu contra-esterça, ele faz assim, certo? E oferece para o pneu um lado sem resistência. Porque enquanto estiver assim, está resistindo. Ele vira e tira a resistência. Agora, se o teu pneu não está cheio, se ele está murcho, ele vai oferecer mais resistência porque ele está assim, né? Aí nem o contra-esterço vai te ajudar na curva. Uma das primeiras condições que a motocicleta tem que ter para sair para a rua é boa calibragem de pneu. Um pneu em bom estado, um pneu bem calibrado, show. Nós vamos a qualquer lugar. Nós freamos, nós aceleramos, nós fazemos curva, nós tiramos da motocicleta aquilo que nós queremos, né? Não dá para relaxar nesse detalhe. Uma vez por semana, no mínimo, vamos lá fazer o nosso DP Clock, que é a Harley, lá em 1923, inventou o que se chamava T-Clock. T de tires. E cables, e clock, lights, oil, e o outro é o chain da corrente. Esse comando é antigo, esse processo é antigo. Quando eu comecei a trabalhar com Harley Davidson, que eu pensei que eu ia fazer besteira falando em DP Clock, aí fui ler umas coisas antigas da Harley, lá manual, T-Clock, velho.
Já estava lá ó, há muito tempo. Mas não existe novidade em motocicleta. Meu amigo ali, o Tenente André, ali do antigo BPRV, que agora está na reserva, ele disse para mim sempre, que a gente conversa, Neto, o dia que mudar a física, nós vamos ter que estudar tudo de novo, porque essa praga é só física, né? Só tem física aplicada nesse trenzinho. E eu que pulei da física, não fiz nenhum outro curso de engenharia. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu fui fazer letras, para não ver mais física. Me apaixonei pela moto e a física na garupa o tempo inteiro. Né? Não sei se deu para entender, Fernando. Não sei se eu te expliquei o que tu queria saber. Ok, tá me ouvindo? Um detalhezinho, na chuva, tu tens alguma dica especial? Sim, na chuva eu falei agora, hoje, no início das nossas aulas ali, que eu aprendi lá no autódromo que andar na chuva nós tiramos 3 libras de cada pneu. 3. Certo? Só 3. Aí ele vai oferecer uma maior superfície de contato com o piso e nós vamos ter maior aderência, né? Vamos ter uma melhora na tração. Tá? Não é muito, é só 3. Beleza. Obrigado. Um abraço à turma toda aí. Abraço. Muito bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eugênio, quer perguntar? Tem que ativar o som, Eugênio. Eugênio está sem som. O Eugênio está sem som lá, tá? Então, já, Eugênio. Aí, Eugênio. Pode falar, Eugênio. Fala aí, Eugênio. Não estou te ouvindo, Eugênio. Hã? Pode falar, Nelson. Não, eu só queria falar que hoje temos, né, capitão, vários irmãos aqui, né? Tudo justo. Quando nós abrimos... E o Lama. E temos aqui também o nosso presidente nacional, Gilberto, e o Lama tem vontade, muita vontade de abrir um capítulo aí no Rio Grande do Sul. Quem sabe, né, capitão? Meu irmão. Só um minutinho. Eu já te ligo, dá um minuto que eu estou numa live. Valeu. E vamos dar um jeito aí, né? Santa Maria tem lugar para isso. Eu só digo para vocês assim, ó, que não, hoje eu não tenho condições de abraçar essa missão aí. Eu acho que o cara para ser presidente num motoclube ele tem que ser muito possível. E eu ando meio comprometido com o meu exército, com o nosso exército. Nessa questão. Eu tenho curso marcado agora para Ponta Grossa, lá com 13 dias. Eu ando assim, eu vou lá, volto aqui, vou lá, passeio bastante, graças a Deus, revejo os amigos. Mas eu acho que nós temos espaço para construir um capítulo do Lama no Rio Grande do Sul, com certeza. Gente boa tem bastante. Opa, com certeza. Opa! O Antônio? Eugênio, você conseguiu habilitar o áudio? Eu estou vendo que está aberto seu áudio. Ele fala, mas não dá para ouvir. O Antônio, eu queria ver se o Zorro quer dar alguma palavra. O Zorro é o nosso presidente sul-americano do Lama. Zorro? Deixa ele ainda tá. Manda o Zorro. Chama o Zorro aí, Antônio. Hola, Nelson. Y hola a todos. Es un gusto saludarlos. La verdad está muy interesante toda la instrucción que están dando sobre las curvas. Son muy importantes todas estas enseñanzas. Nosotros aquí en Colombia sabemos mucho de curvas y es importante que se tengan en cuenta toda esta instrucción porque el hecho de entrar a una curva sin conocerla es difícil. O sea, no sabe uno con qué se va a encontrar. Entonces, toda esta
enseñanza, verdad que la agradecemos y seguramente va a ser muy buena para toda la gente que está ahora en el chat. Beleza, maravilha, Zorro. É para isso que a gente veio aqui, Zorro. Teu espanhol, para mim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala portunhol. 10 palavras em português e meia em espanhol. É show! Falamos espanhol, Osmond. A gente fala espanhol pra caramba, né, Neto? Lo importante es que me entiendan un poquillo. Ou não? Y yo entiendo un poquillo. Perfeitamente. Nós entendemos. Mas a gente acha que vocês nos entendem também, só que a gente fala o portunhol. 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 Tá bem, tá bom. Valeu. Acho que... Neto, enquanto se decide lá, posso entrar? Sim. É importante salientar que em curva, além de diminuir 3 libras, em chuva, além de diminuir 3 libras, é importante que de baixo manete também. Eu baixo ali 20, 30 quilômetros horários. Né? Certeza, com certeza. Uma coisa que eu queria colocar aí, Antônio, antes de nós encerrarmos, hein, é que eu tenho um e-mail, ramosneto.oscar@gmail.com. Se sobrou alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem explicada, aí, me pergunta no e-mail ou me manda no Zap aí. O Antônio pode botar meu número aí também. Pergunta no Zap. Eu terei o máximo prazer em responder e conversar, né? Desde que isso seja útil e redunde em... Não tem preço também. Não tem preço. Tá? Eu não sei se o pessoal que está na live, na palestra, né? Desde o começo, o e-mail do capitão está lá. Fica passando lá, né, as informações de como a gente proceder, e lá eu coloquei o e-mail dele. Se alguém tiver dúvida, me chama que eu mando. E vocês podem tirar dúvida do que ficou. Nelson, você tem mais alguma coisa para falar, Nelson? Acho que a gente já pode ir para o final. Eu quero agradecer ao nosso irmão Capitão Neto, né? Muito boa palestra, de novo, né? Porque a outra também foi ótima. E vamos esperar com ansiedade a próxima, tá ok? Um abraço. Nós vamos entrar agora numa sequência que já veio da semana passada, que foi com o Zorro, né? E com o Mário Neves. E hoje foi sobre técnica de novo, de curvas. Semana que vem, momento dama, um momento muito esperado aí pelo pessoal, com a dama lá da Colômbia, né, Zorro? Vai estar falando aqui com a gente, dos Estados Unidos, de Miami, e as nossas aqui. Na outra semana, a gente volta com a segunda parte da palestra do Capitão Neto, né? E a gente vai montando assim nessa sequência, falando sobre lama e falando sobre técnica, que sempre é bem-vinda, e para nossa segurança dos nossos comboios, né? Eu acho que a gente tem crescido muito com isso. Neto, muito obrigado, tá? Eu vou passar então a palavra, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Neto. Então, uma boa noite para todo mundo, desejar uma feliz semana. Antônio, E dizer que a gente deixa eu só dar uma... Nelson, o Edberto quer falar? Então, eu só quero dizer que vamos ter... E faz o encerramento. Vamos ter damas também do Uruguai e da Argentina também, tá? Edberto, a palavra está com você. Tudo bom, capitão? Boa noite aí para você. Só uma experiência, né? O que você falou, toda essa pontuação do conhecimento da curva, né? Você conhecer o momento de fazer a curva. Eu tenho uma experiência assim, de andar, aonde, assim, há 2 anos atrás, eu tirei o foco. Eu estava viajando, já fazia mais de 8.000 quilômetros. Então, você vem com aquela tensão todinha na viagem. Quando eu saí da Argentina, entrei no Brasil, eu calibrei o pneu e a moto girou melhor, certo? E nesse momento, eu me empolguei. Foi quando eu entrei numa curva. E já estava só eu e mais meu filho que me acompanhava.
e eu tirei o foco, porque eu olhei no retrovisor para ver se meu filho estava me acompanhando, né? Quando eu estava com velocidade alta. A hora que eu tirei o foco da curva, olhei no retrovisor, que eu olhei para frente novamente, eu já estava perdendo ponto. Então, eu só falo para que curva é manter o foco sempre, tá? Para que não aconteça um acidente. Era isso que eu queria dizer. Alô? Eu só vou dar um pitaco a mais aqui. Desculpa, mas tem um grande fator que leva para tudo isso, é o fato de tu estar retornando a casa. Saiu da Argentina, entrou no Brasil, se sentiu em casa, estava à vontade, deu. A gente relaxa nessas horas. A gente tende a relaxar. Eu tenho que estar me policiando a vida inteira. Eu sei que isso vai acontecer. Se eu não me policio, vamos chegar logo e vamos embora para casa. Tem que estar tudo isso. Eu sei o que acontece muito comigo. Ok. Então, boa noite para vocês. Foi uma ótima palestra. Obrigado, Edberto. Nelson. Para todos vocês. Boa noite para todos. Beleza. Show de bola aí. Boa noite. Valeu. E agradecer, muito Grande abraço. obrigado. Vamos lá para a Colômbia comer uma pareta. Vamos. Vou comer uma arepa lá. Visto. Paella. Lá em Bucaramanga. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, Momento Dama. Tá certo? Conto com a presença de todos. Bye, bye. Zorro, obrigado. Bye. Gilberto, Tchau, obrigado. Zorro. Nelson, Tchau. Obrigado a Cláudia, todos. Jaque. Tchau, um abraço a todos. Tchau. Gracias por la invitación. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos aí. Boa noite. Obrigado aí pela live. Maravilhosa. Parabéns.